Borke, Tove, Ravenins, Racol, Beceder, como é que vocês vão? Tudo bem? Amigos, iniciando aqui o nosso último livro da Torá, o livro Sefer HaDevarim, o livro de Deuteronômio, né, em português, tá? Então essa aqui vai ser a nossa primeira paraxá dessa semana, né? A nossa paraxá Hashavua, tá? Começa justamente como o nome do próprio livro, tá? Devarim. É uma porção curta, temos um assunto aqui outro para tratar, tá? Já adiantando que aqui o livro Devarim, né, palavras, na verdade, ele vem do último ponto da vida de Moshe ali, entre as planícies de Moab, tá? E Moisés começa a repetir muitas das leis, explicando algo dentro delas um pouco mais profundo, como nós vamos ver hoje aqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar, tá? E vamos pegar aqui do primeiro versículo, tá? Então, capítulo 1, versículo 1. E o primeiro versículo ele diz assim, ó: Eleha devarim asher diber Moshe. Essas são as palavras que falou Moisés. E Kol Israel beve Hayarden, a todo o Israel do outro lado do Jordão. Bamidbar Baharav, Mol Suf, no deserto, na planície ali, né? Em frente, Mol Suf, né? Em frente ao Suf, que no caso, no português seria o Mar Vermelho, tá? Bem Paran, vem Tofel, né? Entre Paran e entre Tofel. Velavan, Vahatsorot, Vedizahav, né? Elavan e Hatsorot e Ediban, tá? Seriam aqui os lugares aqui onde Moshe pronunciou essas palavras, tá? Já no primeiro passuque, aqui no nosso primeiro versículo, nós temos aqui um assunto importante, né? Nós podemos ver que nós sempre começamos o livro de Bamidbar, passou aqui, nós sempre lemos assim, né? Vai da Bel, Hashem, El Moshe Lemo, né? Da Beler, Bene Israel, ou seja, falou Deus a Moisés, para Moisés falar aos filhos de Israel, tá? E aqui o nosso primeiro passuque do livro, o primeiro versículo aqui do livro de Devarim, ele já começa falando totalmente o contrário, diz assim, ele, Hadevarim, Asher Diber Moshe, que essas, né, são as palavras que falou Moisés, El Kol Israel, a todo o Israel. Então aqui nós vemos assim que não foi Deus que pediu para Moshe falar essas palavras, até porque ele vai novamente aqui repetir as leis de Deus, as mitzvot de Deus, com alguns adendos, uma explicação, né, mais profunda, algumas coisas que passou desapercebido nas demais, tá? Então esse é o primeiro ponto que eu já quero chamar a atenção aqui. Não é que o livro de Devarim ele não seja um livro inspirado por Deus. Aqui tem uma explicação bem profunda. Como nós vemos nos outros livros, sempre dizendo que, né, que Deus falou a Moisés, e aqui já fala que Moisés falou ao povo, tá? Os nossos sábios explicam aqui um interessante, tá? Tem um comentário aqui de Or Haim que eu queria falar com vocês. Deus não ordenou a Moshe a dizer o livro de Devarim. Moshe fez por iniciativa própria, conforme nossos sábios ensinaram, né, na Megilá, no Tratado de Megilá, na página 31b, tá? Assim o livro começa. Essas são as palavras que Moisés falou, como querendo dizer que deste ponto em diante Moshe não escutou tais palavras diretamente de Deus. Já Totafot, né, que é um outro comentarista aqui, ele fala, não, que justamente elas foram ditas, no entanto, por inspiração divina, como nós comentamos aqui, né? O importante nós atentarmos aqui é que a diferença que a Hassidut ela explica aqui é da seguinte maneira, que quando Deus falava para Moisés dizer as palavras, era num alto nível, um nível elevado, que muitas das vezes o povo de Israel, não entendia, tá?
O que Moshe fez agora foi condensar essas palavras num conceito humano, tá? Que seria o mais entendível a toda a nação ali de Israel. Por isso essa diferença dizendo que Moisés que veio falar essas palavras para entendimento. Entendam bem, tá? Moshe estava para morrer e o Yoshua ia tomar o seu cargo, né, Josué, e Elazar, né, o sumo sacerdote, filho de Arão, ia continuar. Então, o que Moshe precisava fazer? Fazer com que todo aquele povo ele viesse entender no nível mais baixo, né, vamos dizer assim, no nível mais humano, as leis de Deus. Por isso, não foi Deus que ditou para Moisés aqui nesse momento, mas sim Moisés trouxe as palavras que ele havia aprendido de Deus e falou de uma maneira que todo o povo de Israel precisasse entender. Por isso o versículo diz El Kol Israel, ou seja, ele ajuntou toda a nação de Israel e falou para eles tais palavras que vão se seguir aqui, tá? Tem muito comentário, meus amigos. Realmente tem coisa demais aqui para a gente comentar, mas não tem como nós nos aprofundarmos em tudo, tá? Então, nós entendemos o princípio do livro, o porquê de Moshe estar se referindo aqui, essas palavras ditas dele mesmo, tá? Vamos continuar aqui, ó. O versículo diz assim: De Horeb, onde a Torá foi dada, né? A Kadesh Barneia, onde os espiões foram enviados, tá? Através do Monte Seir, ou seja, levar normalmente 11 dias, tá? Se levaria de 11 dias normalmente, mas vocês levaram apenas 3 dias, tá? Que é um adendo. Deus estava apressando a sua entrada na terra de Israel. Nós comentamos isso lá atrás, que era um caminho de 3 dias, né, que o povo adentraria ali em Eretz Israel, né, na terra de Eretz Kenean. Só que por causa da questão dos espiões ali, teve todo aquele boliço, Deus falou, não, vocês não vão entrar, vocês não merecem, vocês vão vagar durante 40 anos no deserto, por causa do pecado aqui dos espiões, tá? E foi o que aconteceu. Então, como diz aqui, que no entanto o povo de Deus perdeu essa bênção, né? E eles permaneceram 40 anos no deserto, como será explicado agora, tá? Nos passuques seguinte aqui. No versículo 3 diz assim: Aconteceu que no 40º ano, no 11º mês, Moshe falou aos filhos de Israel um pouco antes do seu falecimento, ou seja, 40 anos, tá? E ele os repreendeu sobre tudo que Deus lhe havia ordenado em benefício do povo, tá? Moshe esperou para diverti-los até ele ter provado seu poderio militar ao derrotar o poderoso rei de Shihon, né? E o Shihon, rei dos Amoritas, que vivia na planície ali, poderosa cidade, né, de Hesbon, e Og, o rei de Bashan, que vivia ali na potente, né, cidade de Ashtaroth, né, que é Kernaim também é um outro nome, tá? No reino de Edrei. Na margem oriental do Jordão, na terra de Moab, Moshe começou a explicar a Torá, tá? Aqui Rashi fala que, na verdade, Moshe ele começou a explicar a Torá nos 70 idiomas dos 70 povos que existiam naquela época, tá? Então, aqui nós entendemos o quê? Moshe ele estava explicando a Torá em 70 idiomas por quê? Aquele povo que saiu todo do Egito havia morrido, então nós vemos que teve toda a questão de outros povos estarem misturados com o povo, então Moshe ficou preocupado que nem todos entendessem o idioma original da Torá, né, o idioma original do povo Yehudim, o hebraico, então ele traduziu todas essas palavras agora em 70 idiomas, tá? Tem várias outras questões aqui, porque na verdade vamos ler um comentário aqui, só para a gente dar um adendo sobre essa questão também. Por que Moisés fez o povo judeu escutar a tradução da Torá em 70 idiomas, quando certamente a maior parte do povo não estava familiarizado com a maioria destas línguas, tá? Comentário de Rashi aqui, diz assim, ó, Moshe não agiu assim para o bem do povo, mas para o bem da própria Torá, pois a tradução de Moshe quebrou a barreira entre o hebraico e todas as outras línguas, assegurando que a santidade da Torá permanecesse mesmo quando esta é traduzida para outro idioma. Nós sabemos que lá na frente, quando o povo
foi cativo de Babel, dos babilônicos, o povo ali começou a perder a pronúncia do hebraico, começou a mesclar, tá? Então, para que a Torá ela continuasse sendo entendida por todos, Moshe aqui começou a traduzir ela em 70 idiomas, tá? E como nós lemos aqui, Moshe veio falou tudo sobre a questão deles terem vencido toda ali o Shihon, né, o rei dos Amoritas, a Og ali, o rei de Bashan, né? E continua dizendo assim: Deus, nosso Deus, falou conosco em Horeb, dizendo: Vocês viveram por muito tempo nessa montanha. Dirijam-se para Arad e Hormá e viajem até chegar à montanha Emorita. E através de seus territórios vizinhos, Amon, né, Moab aqui no caso, ali no Monte Seir, através da planície, né, na montanha dos reis, através das planícies do sul, através de Gaza e Asquelon, ao sul de Cesareia, na costa da conquistando a terra dos cananitas, e a Lebanon por todo o caminho até o grande rio Eufrates. Vejam que eu coloquei a terra em suas mãos diante de vocês. Tudo que vocês precisam fazer é vir e tomar posse da terra que Deus jurou a Abraão, a Isaac e Jacob, que ele daria terra a eles e a seus descendentes depois dele. Ninguém se oporá a vocês, tá? Aqui tem uma questão também no comentário que fala o seguinte: se os espiões, os 10 dos 12, tivessem falado bem da terra de Israel, tivesse tido o mesmo espírito que houve em Caleb, né, e Yehoshua ali em Josué, eles teriam adentrado a terra de Israel sem precisar fazer uso da espada, que é o que vai acontecer como nós lemos no livro de Josué. Mas como eles trouxeram a imagem negativa da terra de Israel, uma terra que Deus tinha falado bem, Deus falou, não, agora vocês vão ter que conquistá-la através da espada, tá? Continuando. Eu disse a vocês naquele momento, dizendo, somente o que me foi dito por Deus. Eu não posso carregar a responsabilidade de julgar vocês. Lembra quando Moisés estava julgando todo o povo, que chegou e trouxe seu sogro e falou que isso não era bom que ele estava fazendo, e deu-lhe um conselho para ele dividir ali, passar do espírito dele para outros, e ele dividir as sessões, os casos menores, para passar para outros responsáveis, né? E que Moshe ficava com uns cargos maior. É o que ele vai repetir aqui, né? Carregar a responsabilidade de julgar vocês sozinho. Pois Deus, seu Deus, fez vocês grandiosos, né? Numerosos. Vocês são tão grandes que são eternos como o sol que brilha durante o dia, tá? Isso aqui é um adendo daqui da leitura. E como a lua, né, as estrelas do céu, tá? Que são muitas. De fato, Deus, o Deus de seus ancestrais, multiplicará o seu número milhares de vezes. Ele abençoará vocês conforme ele lhe havia dito que faria quando ele tirou Abraão para fora de sua tenda e lhe mostrou as estrelas. Então, nos últimos passoquinhos aqui, nós vemos o que? Deus confirmando sobre a descendência do povo de Israel, que eles seriam numerosos e ali eles estariam grandes, realmente, eles estavam ali no número de 600 mil homens, né? Aí você pega mulheres, mas cada um tinha 3, 4, 5 filhos, né? Pega ali as pessoas que não eram contadas, da 20, 60 anos para cima, então você tem um total ali mais ou menos de 3 milhões de pessoas. Então, realmente, eram muitas pessoas, semelhante ao grão da areia do deserto, como as estrelas, tá? Por isso faz toda essa referência aqui. Então, Moshe fala assim que ele não conseguiria julgar todas as causas dele sozinho, tá? Na próxima paraxá, né, na paraxá da segunda-feira, continua esse assunto. Mas só para nós encerrarmos aqui, meus amigos, eu queria comentar com vocês justamente, né, o propósito do livro de Devarim. Como nós vimos aqui, no começo, Moisés começa a trazer as palavras de que ele já havia ouvido de Deus e começa a narrar. Tá? O propósito do livro de Devarim é realmente aquilo que nós comentamos no começo. A necessidade
de você ouvir uma vez, ouvir outra vez, colocar em prática aquilo e fazer disso um costume, algo diário na sua vida. Como eu disse, Moshe sabia que iria falecer, que ia ficar só Yehoshua e Elazar para carregar todo esse povo. Então era necessário que eles ouvissem da própria boca de Moisés novamente todas as leis, eles relembrassem toda a trajetória que eles tiveram desde quando eles saíram ali do Misrai, tá? Do Egito, e até onde eles estão agora, 40 anos depois, tá? Porque era uma nova geração, era um novo povo, muitos que estavam ali não havia ouvido diretamente, né, da boca de Deus ou de Moshe, tá? Então Moisés precisava relatar tudo, né? É quando você vai fazer algo, muitas das vezes você para assim, você tem que fazer algo, né? Fazer um trabalho, desenvolver algo, criar, desenhar, qualquer coisa você tem que fazer. Você precisa parar, analisar primeiro como é que você vai fazer aquilo. Não é simplesmente fazer, né? Tudo que você vai fazer existe um processo. Aqueles que fazem algo sem processo, né? O que acontece geralmente tende a cair. Você tem que parar, analisar. Então, o que Moisés estava fazendo aqui era recapitular toda a situação, passar para Yehoshua novamente, para Elazar e aquele povo todo, para eles entenderem como eles chegaram até ali, por que eles estavam até ali, de quem eles eram descendentes, Abraão, Isaac e Jacob, e entender que aquela posse a qual eles estariam tomando ali, que era a terra de Canaã, era uma promessa vindo lá atrás dos seus ancestrais, tá? Daqui você entende a importância que é você saber da onde você veio, a sua identidade, para você saber aquilo que você vai estar herdando, tá? Lembre de onde você veio para que quando você estiver lá no topo, você saber de onde você veio. E no meio desse caminho, como nós falamos das 42 viagens aqui, que todo judeu passa na vida, ele é para o nosso crescimento. Israel cresceu no deserto. Israel nasceu como uma nação, recebeu ali a Torá de Deus no deserto. Já falamos sobre isso. Então, Moshe estava fazendo aqui uma recapitulação de tudo para eles saberem de onde eles eram e para o que eles estavam ali destinados a irem, que era Eretz Israel, uma terra que emana leite e mel, tá? Eu vou encerrar por aqui, meus amigos. Eu falo para vocês, tem muita coisa para se falar só sobre isso aqui, realmente muita coisa, tá? Só que eu teria que pegar versículo por versículo, passo por passo, tem muito comentário, tá? Muita coisa aqui, mas não dá para nós fazermos, senão ficaremos aqui mais de 1 hora, 2 horas, só falando só sobre essa introdução. Conselho que todos estudem. Quem puder, compre uma Torá com Rumash, né? Um Rumash com os comentários de Irash. Hoje tem vários, Baruch Hashem, várias Torá com vários comentários, vários ensinamentos, com Hassidut, Kabbalah, tá bom? Então, essa aqui é só a entrada da nossa primeira porção da Parashá Shavua, da Parashá de Devarim, tá? Palavras. Amigos, fiquem com Deus mais uma vez. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Você que é novo no canal, que chegou hoje, se inscreva, deixe um like, compartilhe esse conteúdo. Vamos ajudar a espalhar mais Torá no mundo para que nós podemos apressar também a vinda de Mashiach no nosso meio, que seja hoje, né, brevemente. Eu posso dizer para todos, amém. Amigos, fiquem com Deus. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso e parnassá sobre a vida de todos, tá? Se Deus quiser, estaremos aqui com a segunda parte da porção, tá? Se for a permissão de Deus. Se não, se Mashiach revelar-se ainda hoje, melhor ainda, nós estaremos em Yerushalayim, onde Mashiach revelará mais profundos ainda das porções aqui da Torá. Tá bom? No demais, Lehitraot. Se vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, amigos.